posse. A única exceção é o vereador, que tem que ter na data do registro da candidatura, certo? Isso é uma coisa. A outra é a inelegibilidade reflexa. Tá, se é reflexo, bate e volta, então é só segundo grau. Beleza? Tipo, o reflexo, ele bate e volta, pra você ver. Então, por isso que é de segundo grau, tá? Aquele negocinho da asa lá, da inelegibilidade reflexa, é até segundo grau, não é até terceiro grau, tá? Eu falei reflexo, coloquei terceiro, peguei e fiquei confuso, beleza? Então, no caso da inelegibilidade reflexa, é até segundo grau, não é terceiro grau, tá? Beleza, então. Tranquilo. Então, o primo lá pode, o primo pode, debaixo da asa do pai. Tranquilo? O primo, terceiro grau ou quarto grau. Quarto. E o tio, terceiro grau. O tio também pode. Tá? É até segundo grau. Em linha reta ou colateral. É lógico que também, se for um filho adotivo, também pode, né, ser inelegível pela inelegibilidade reflexa. Tranquilo? Bom, aí depois a gente lê no artigo 14 certinho isso daí. Mas é só para retificar, porque eu havia falado que era até terceiro grau. Tá? Terceiro grau é só com relação, né, à súmula vinculante número 13, que é o nepotismo ou nepotismo cruzado, que é até o terceiro grau, que você não pode contratar pessoas para trabalhar para você. Tudo bem? Beleza? Contratar alguém para trabalhar. Estou aqui num órgão público, órgão da administração pública, aí eu contrato alguém, livre nomeação, livre exoneração. Se eu chamar alguém, tá? Não pode se for até o terceiro grau. Então, a reflexa é inelegibilidade reflexa. Bateu, voltou, terceiro grau, nepotismo ou nepotismo cruzado. Quando nepotismo cruzado é a partir do quarto grau. Como? A partir do quarto grau. Que pode? É. Até o terceiro grau não pode. É. O cruzado é assim, gente. Poder legislativo e poder executivo. Eu trabalho aqui, eu chamo teu filho, você chama o meu. Tá, isso aqui não pode também. Tá? O princípio da impessoalidade impede que nós façamos esse daqui. Bom, tranquilo. Gente, já tá com umas 2 provas e meia que não cai um dispositivo do artigo 5º, e eu vou falar os que forem importantes aqui para vocês, tá? Os que forem importantes, sim, aqueles que precisam de uma explicaçãozinha. Muitos aqui não precisam de explicação, beleza? O artigo 5º vai falar que todos são iguais perante a lei. O inciso 1, que as homens e mulheres são iguais perante a lei. A gente sabe disso, tem algumas diferenças. De trabalho, por exemplo, a mulher pode carregar uma quantidade de peso, o homem outra quantidade de peso. De peso não, né? De peso. Tá? A gente vê lá certinho, a mulher, por exemplo, ela pode carregar até 25 quilos contínuos, mas ela pode carregar uma maca de 150 quilos, porque tem rodinha. Tá? Então, os homens e mulheres são iguais. Licença paternidade é diferente de licença maternidade também, mas isso é entendível. É livre manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. Vedado é a palavra importante, que é proibido. Então você pode pensar no que você quiser, se manifestar da forma que você bem entenda, mas você não pode usar, tipo, por exemplo, um Facebook fake. Um Facebook fake, um Instagram fake você não pode fazer, porque isso é anonimato. Isso não pode. Tudo bem? Então, a depender do caso concreto, se você estiver lá gostando de curtir, de zoar com o Instagram ou alguma coisa falsa, você pode se dar mal. Tranquilo? Que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, a gente também sabe. Liberdade de consciência a gente tem. Você pode acreditar no que você quiser. Se você quiser colocar uma cabeça de bode dentro, cultuando, você pode cultuar. Se você quiser, porque nós estamos num país laico. O que nós temos de interessante é o seguinte: você pode cultuar o que você quiser, mas você não pode usar este fundamento para deixar de cumprir outras obrigações. Né? Por exemplo, nós tínhamos a prova do Enem, ela era sábado e domingo. Né? Sábado e domingo. Então, o que acontece? Algumas pessoas não podem, a crença religiosa impede que de sexta-feira à noite até sábado à noite, né? Eu não sei, é crepúsculo que fala, né? Do crepúsculo da sexta até o crepúsculo do sábado. A pessoa não pode fazer nada. Então, nesse período aqui, o que acontece? Todo mundo fazia a prova do Enem sábado e domingo. Só que essas pessoas não faziam a prova no sábado, mas elas tinham que ficar dentro da faculdade. Então, elas ficavam numa sala assim, dormia aqui dentro e esperava passar o dia. Por quê? Porque senão ela ia se dar bem, né? Porque ela tem uma crença religiosa que não pode, né? Que não pode trabalhar, fazer alguma coisa no sábado. Então elas iam se dar bem, mas também era muito desumano com elas deixar as pessoas trancadas dentro da escola. Então era ruim também. Então tinha 2 coisas ruins. Primeiro, era ruim para quem não era dessa crença, e também era ruim para quem era da crença, porque ter que ficar trancado dentro da faculdade é ruim pra cacete, pô. Certo? Você não pode fazer nada, tem que ficar trancado. Aí por isso que eles trocaram a prova do Enem para 2 domingos. Tá? Então agora a prova do Enem é feita em 2 domingos, não é feita num dia só. Tá? Assim como também se você escolher, eu tenho uma crença religiosa que eu não posso pegar em armas, você vai ter que prestar um serviço alternativo, vai ter que varrer uma rua, vai ter que fazer um outro tipo de situação, tá? Então você pode acreditar no que você quiser, mas você não pode se recusar a prestar um serviço alternativo.
Só, essa é bem bobinha, tá? Mas está com 2 provas que caiu lá sobre liberdade de consciência e liberdade religiosa e perguntou se o professor ele podia ficar falando as coisas que ele queria na sala de aula lá, sobre liberdades religiosas. Tá? Então, aí como estamos tendo discussões políticas sobre professor sem partido, com partido, aí sei lá. Então, vai que pergunta alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Vocês entenderam? Entenderam ou não? Tá? Oi? Não, ó, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Sobre liberdade religiosa, tá? Nós vivemos num país laico. Não pode ter aula de cristianismo, aula de islamismo, aula de... Não, eu posso ter assim, liberdade de aula. Vamos entender que o ser humano, a cultura dele desde o nascimento, ele teve vontade de acreditar em algo acima dele. E tivemos vários tipos de ideologias, o islamismo, o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, isso pode fazer. Isso pode fazer, mas ninguém é obrigado a assistir uma aula se for de cunho religioso. Tá? É isso que nós temos previsto na Constituição. Sobre o negócio aí de professor sem partido, isso aí é cada um acredita no que quer, tá? Mas a ideia nossa de religioso aqui, religioso é o que eu estou dizendo para você. Não tem uma crença que vai ser determinada para você assistir a aula disso agora. Não tem esse negócio de crença para assistir a aula nenhuma. Essa daqui é muito boa também. Não, mas é um tema polêmico, Isso aí é tema polêmico. O negócio é o seguinte, não tem que ter no currículo aula de religião. É isso, se ele quiser falar, aí depois alguém faz alguma coisa com ele ou não faz. O negócio no currículo, não pode ter nas instituições de ensino aula de religião, certo? Não pode ter, beleza? Ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, essa aqui é bem fácil, tá? Ninguém pode nela penetrar, não sei se for durante o dia, com mandado judicial, ou com autorização do morador, ou para prestar socorro. Agora uma coisa legal, mandado judicial é durante o dia, beleza, tá? Agora é para colocar escuta telefônica na sua casa. Vai colocar de dia não tem jeito. Aí eles colocam à noite. Vai entrar na tua casa de noite? Vai entrar na tua casa de noite. Ou de dia? De noite. Tá, mas é só com mandado judicial. Na prova vai estar lá que uma comissão parlamentar de inquérito estabeleceu alguma coisa. Comissão parlamentar de inquérito não pode mandar entrar na tua casa. Tá? Não pode mandar. É a autoridade judicial que vai mandar invadir a sua casa por mandado judicial durante o dia. Durante a noite não pode. Noite não pode. A única coisa diferente aqui é o STF falou para invadir tua casa. O STF mandou invadir sua casa, pode? Se for durante o dia com mandado judicial? E durante a noite? Mas juntou o STF, o STJ, o TST e todo mundo e o Rambo também, pode? Não, à noite não pode. Não pode, nem com mandado judicial. Beleza? Bom, essa daqui, cara, essa vai cair, aí vai ser top de linha. Ó, sigilo de correspondência, nós temos vários tipos de correspondência, né? Então nós temos um contexto aqui. Correspondência, comunicações telegráficas, e dados e telefônico. Tá? Então, ó, isso aqui tudo, ó, tecnicamente, que não dá para entender nada. Dados é o seguinte, os caras vão olhar para ver para quem que você ligou e quanto tempo que durou de ligação. Isso eles podem fazer. Certo? Isso eles podem fazer, não tem problema, saber para quem que você ligou. O que eles não podem é isso aqui, ó, a interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela é possível, né, como eu disse, agora um inciso anterior, se nós tivermos para 2 motivos: instrução processual penal e investigação criminal. Tá? Ó, então instrução processual penal e investigação criminal. Por que é importante isso daqui? Porque na tua prova vai colocar que é para uma investigação processual civil, instrução processual civil. Não é penal e criminal. Tudo bem? Ó, tá escrito assim, ó. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, ou seja, exceto, ressalvado, excepcionado o último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Vai estar bem de graça isso daqui lá, tá? Instrução processual civil não pode, nem investigação não sei de quem civil também não pode. Ah, o cara quer saber se não sei quem é pai dele, se ele foi traído ou não. Pode ter uma interceptação telefônica para isso? Não tem crime de adultério, então não pode ter interceptação telefônica para saber se o cara foi traído, se ele não foi traído, se ele é o pai, se ele não é o pai, isso não pode. Tudo bem? Mais uma aqui. O Douglas deixou tudo aberto essa porra, essas canetas. Bom, ele falou, né, que ele deixou tudo aberto essa caneta, aí seca a ponta, aí já era a caneta, entendeu? Ó, 13. É um motivo pelo qual nós fazemos a prova do AB, né? Você pode não venha limitar, e a lei de advogados veio limitar, tá? Que você tem que prestar o exame da ordem para poder advogar.
Aí, vou aproveitar para fazer um adendo aqui. Essa limitação, pessoal, o nome é foda, porque ó, a norma de eficácia limitada, ela é porque não tem nada valendo. Um dia uma lei vai vir e vai estabelecer uma coisa. Agora, a norma de eficácia contida, ela já está valendo. Tipo, você já pode trabalhar, tá? Mas pode vir uma lei e conter isso aqui. O correto não deveria ser escrito contida. O certo seria contível. Contível. Uma norma de eficácia contível. Contida já dá a intenção de que já está contido. Não está contido. Todo mundo pode trabalhar à vontade. Aí uma norma constitucional pode vir e conter isso. Uma norma infraconstitucional pode vir e conter isso. Então, enquanto está valendo, não é contida. Vocês estão entendendo? Está escrito aqui que você pode trabalhar à vontade. Você pode trabalhar à vontade. Só que pode vir uma lei e conter isso. Aí vai ser uma norma de eficácia contível. Seria esse o contexto. Tudo bem? Então, ó, nós temos uma norma de eficácia plena, que é aquela que vale totalmente igual ao do artigo 1, por exemplo. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados. Está valendo plenamente. A contida pode trabalhar à vontade. Está valendo. Mas leis podem limitar. Né? Igual está aqui. Ó. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. De repente vem uma lei e estabelece que agora você tem que fazer uma prova. Tudo bem? Então seria a norma de eficácia contida. Tranquilo? A limitada, nós temos as programáticas, né? Programáticas, por exemplo, salário mínimo, que não alcançou o seu fim ainda, e institucional. Institucional, por exemplo, nós temos aqui lei complementar para a criação de Estatuto da Magistratura. Estatuto da Magistratura por meio de lei complementar. Tá? Aqui um caso, normas limitadas de eficácia institucional, e foi criado, com o passar do tempo, né, o Estatuto da Magistratura. Só presta atençãozinha que depois você lê isso aqui em casa, é uma questão a mais de prova que a gente precisa ter, beleza? Essa daqui é boba, tá? A gente pode se reunir pacificamente numa praça pública aí. A gente não precisa de autorização do poder público. É sem autorização, basta uma mera comunicação prévia. Tudo bem? Se a gente quiser se reunir publicamente lá na Concha Acústica, não sei se é público, mas vamos supor um outro lugar que seja público. A gente pode se reunir publicamente sem autorização do poder público. Nós podemos reunir e falar, gente, vamos nos manifestar? Vamos. A gente se manifesta, basta avisar previamente, para que seja resguardado o nosso direito. Se aparecer uma outra quantidade de pessoas querendo se reunir, prévio aviso, não precisa de autorização. É vedada a associação de caráter paramilitar, a gente já falou sobre isso. Criação de associação, a gente pode se associar, sem problema algum. Tá, e é de cooperativa também, independentemente da intervenção estadual. Tá? Ó, a criação de associações e na forma da lei de cooperativa não depende de autorização. Certo? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Nós somos a Associação dos Estudantes de Votuporanga. Tá? O Estado não vai vir meter o dedo dele aqui para falar como é que a gente tem que funcionar. Tudo bem? Só lembrando que eu estou falando as ideias. Se você conseguir se concentrar, tá? Por mais que seja retilínea a aula retilínea é aquela que tem uma ordem assim, meio reta. Aí é difícil a gente conseguir prestar atenção muito tempo. Mas se esforça, porque depois você faz as revisõezinhas desse artigo aqui. No YouTube tem 18 minutos de artigo 5º. 18 minutos você colocar a velocidade 2.0, porque o cara demora para falar lá, você vai guardando. 9 minutos para você ouvir isso daqui, são 3 minutos por dia. Você consegue ver isso aqui umas 10 vezes até o dia da prova. E são 2 questões de graça que você ganha. Ou vai ser uma de constitucional e uma de humanos, ou uma de internacional com uma de processo civil. Eu não sei onde vai estar, mas vai ter umas 2, 3 questões de artigo 5º da Constituição. Tudo bem? Por isso que eu estou lendo isso aqui. Mas tem alguns aqui que você vai ler com os próprios olhos, né? Ninguém será submetido à tortura. Eu não preciso falar isso aqui. Tá? Você tem que ler aqui, pô, é o mínimo, né? Vamos lá. As associações, essa aqui tá boa para cair também. As associações serão compulsoriamente dissolvidas ou terão as suas funções suspensas. O que é mais foda com uma associação? Acabar com a atividade, ou seja, dissolução da sociedade, dissolução ou suspensão? Dissolução é mais foda. Dissolução, acabou com ela. Suspendeu, só parou um pouquinho. Então aqui eu preciso de decisão judicial. Decisão judicial. Tá? Aqui, trânsito e julgado. Aqui, trânsito e julgado. Ó, beleza, isso aqui é facinho, mas na hora da prova você pode se confundir. Tudo bem? Suspensão, decisão judicial. O juiz, ele dá uma decisão judicial. O juiz, ele fala assim, eu suspendo as suas atividades. Ah, beleza, está suspensas as atividades de uma associação.
Agora, trânsito em julgado, aí não é o juiz falar isso aqui não. Porque ele vai falar um negócio desse, vai falar, peraí, mas não é assim, eu vou recorrer, chega uma hora que não dá mais para recorrer. Aí ele, infelizmente, vai dissolver a associação. E é pelo trânsito em julgado. Tudo bem? Então, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Aí você tem que entender a gramática, a interpretação de texto nessa questão. Porque nós temos esses pronomes aqui, ó. Este aqui, ó. Este. Salvo neste último caso, ó, as associações serão dissolvidas ou suspensas, né? Este último caso é esse aqui. Este caso é esse aqui. Se tiver escrito lá um texto, por exemplo, vamos colocar assim, igual está aqui, igual eu vou copiar. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas. Neste último caso, por trânsito em julgado. Ó, neste último caso, neste caso eu estou próximo dele. Se eu tivesse falado em um desses casos, eu vou ter que interpretar no caso concreto. Então é como se fosse assim. Vamos ver se eu consigo me expressar melhor, vai. Vamos colocar aqui. A Rainha dos Baixinhos. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Para não errar. Rainha dos Baixinhos, Pelé e Ayrton Senna. Beleza. Aí vai escrever aqui na frente, aqui, ó. Aquele, o melhor jogador de futebol. E essa, a Rainha dos Baixinhos. Certo? Então, ó, este, aquele e essa. Tudo bem? Posso estar longe, tudo bem? Aquela, estou mencionando, aquela, estou longe. Eu quero mostrar este aqui, ó, o T, o este. O este eu estou próximo do Senna, beleza? Lembra que o T é mais próximo de você, beleza? Alguém entendeu o que você tentar falar aqui ou não? Tá, maravilha. Então, vocês tomam cuidado com esses pronomes aqui na hora da prova. Uma questão simples essa daqui e um pronome pode te derrubar. Este é mais próximo, você tem que ver como é que está escrito. Olha como é que está escrito aqui, ó. Exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. O primeiro caso, é lógico, tem dois casos aqui. O primeiro é esse aqui. Ou o primeiro é esse, dependendo de onde está escrito. Agora, se não estiver no primeiro caso, estiver neste caso, você vai falar qual neste caso? Você vai falar neste caso, você não sabe qual que é. Neste caso vai ser qual? O mais próximo. Beleza? Bom, só a aula de interpretação de texto não existe. É porque, na verdade, existe, né? Mas o negócio é leitura, a gente tem que ler bastante. Mas eu vou tentar trazer essas coisinhas aqui, porque questão fácil não é mais fácil. Tá? A gente tem que conseguir ler o que está escrito. Bom, ninguém será compelido, né, obrigado a associar ou permanecer associado. As entidades associativas podem nos representar tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. É bobeira, mas ó, a associação, a gente falou sobre elas aqui, elas terão suas atividades suspensas ou serão compulsoriamente dissolvidas. Neste último caso, com trânsito em julgado. É isso? Tá, e agora, a associação, ela pode representar a gente? Por exemplo, nós nos associamos, colocamos 3 caras aqui para nos representar. Eles podem nos representar? Onde? No juízo e onde mais? Administrativamente também. Beleza? Tá. Só para conseguir se concentrar, só beliscar alguma coisa aí. Vai beliscando. Ó, garantia de propriedade, função social. Essa aqui. A pequena propriedade rural, tá? Ela é impenhorável. A pequena propriedade é impenhorável. Certo? Pequena, impenhorável. Impenhorável. Desde que trabalhada pela família e tudo mais, né? Impenhorável. Agora uma coisa interessante. A pequena é impenhorável. Ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, não será objeto de penhora. Tá? Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Está escrito pequena ou pequena em média? Pequena. Toma cuidado que mais para frente nas questões você vai ver uma tal de pequena em média. Certo? Então, ó, pequena é impenhorável. Pequena e média é um outro negócio lá. Você tem que guardar que pequena tem peso de impenhorável. Tudo bem? Maravilha. Trabalhado pela família, o cara está lá, ele financia 50 mil reais no banco para poder plantar milho. Aí ele trabalha o ano inteiro, no final do ano a chuva vem e leva tudo embora. Então ele vai ficar sem
o dinheiro e sem o milho. Você acha justo o banco vir encatar a propriedade dele? Não, o cara trabalhou o ano inteiro, então ele não vai perder. É pequena propriedade rural, né, assim definido em lei, que são 4 módulos fiscais, não sei o tamanho de um módulo fiscal, talvez quem é do sítio saiba, né, não sei se é 1 hectare, 10 hectares, sei lá quanto que é. Aí eu sei que a pequena propriedade rural, ela é impenhorável. Beleza. Ó, pessoal, outra coisa, direito adquirido, tá? Direito adquirido, coisa julgada e, faltando um aqui, ato jurídico perfeito. Ó, a lei não vai retroagir para prejudicar essas 3 coisas aí, correto? Então esse é um princípio da segurança jurídica, as pessoas têm que ter segurança jurídica. A segurança jurídica é a julgada e o ato jurídico perfeito, tá? Direito adquirido é o seguinte, minha tia se aposentou dia 27 de agosto do ano passado agora. Se a emenda constitucional, a PEC da Previdência, reformar e mudar tudo, ela já está aposentada, ela não vai perder a aposentadoria. Beleza? Certo? Isso é direito adquirido, vocês entenderam? Pronto, uma coisa é direito adquirido. Pronto, outra coisa, coisa julgada. A coisa julgada, tecnicamente, é quando transita em julgado. Então, se transitar em julgado alguma coisa sobre a sua vida, se você pediu algo e saiu uma sentença do trânsito em julgado, você está de boa, acabou. Você ganhou, está ganhado, não vai perder mais. Transitou em julgado, acabou. O único que eu acho que causa confusão é o ato jurídico perfeito. Ó, coisa julgada, talvez você nunca estudou nada, mas pelo menos você sabe que coisa julgada é trânsito julgado. Direito adquirido, é fácil você lembrar o caso de aposentadoria. Agora, ato jurídico perfeito é o seguinte, imagina um contrato, né, o contrato vocês assinaram comigo. Teve 2 testemunhas? Teve ou não? Não teve. Não teve 2 testemunhas no nosso contrato, tá? Eu assinei e vocês assinaram. Se tivesse 2 testemunhas, seria um título executivo extrajudicial. Extrajudicial esse contrato aqui. Seria um título executivo extrajudicial. Significaria que eu poderia entrar no juízo com esse título aqui, se você não tivesse pago, eu entraria e cobrava, cobrança. Não tem 2 testemunhas. Então, como não tem 2 testemunhas, eu teria que entrar no juízo para fazer todo um procedimento cognitivo que demora. Cognição é conhecimento, conhecimento é instrução. Instrução, limpeza, saneamento do processo. Eu teria que ter todo um trabalho desgraçado para conseguir receber alguma coisa. Demoraria muito tempo. O processo de cognição, ação de conhecimento, demoraria muito tempo. Agora, com as 2 testemunhas é muito mais rápido. Eu chego, juiz, você pode executar para mim? Ele executa na hora. Na hora. Aí o que acontece? Acontece que hoje você assinou o contrato, assim, ó, hoje, 2 testemunhas. Amanhã vem uma lei dizendo que precisam 4 testemunhas para que nós tenhamos direito. Né? Amanhã diz que teremos a necessidade de 4 testemunhas. Eu me ferrei com essa história? Não, porque quando a gente fez, estava de acordo com a lei. Foi um ato jurídico perfeito. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu falei? Ó, hoje, se você tiver um contrato assinado por 2 testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Você pode entrar no juízo e já ganhar a ação, direto. Não que você vai ganhar, né? Mas é mais rápido do que se não tivesse testemunhas. Amanhã vem uma lei falando o seguinte, ó, 2 testemunhas não basta mais, tá? Todo mundo que quiser ter um título executivo extrajudicial tem que ter 4 testemunhas. Fala, puta, me ferrei. E aí? Não se ferrou. Porque quando você fez, o ato jurídico foi perfeito. Tudo bem? Ato jurídico perfeito é isso aqui. Então a lei não vai retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Bom, maravilha. Ó, a todos são assegurados, independentemente do pagamento de taxa, olha só o que? Direito de petição dos poderes públicos. A gente pode pedir algo aos poderes públicos. Ótimo, essa aqui é legal. A letra A é fácil de entender. A letra B, a linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então uma coisa é, eu chego no órgão público, você tem que visualizar que o órgão público é aquele negócio que está dentro da administração pública, direta e indireta. Você entra e fala, eu quero fazer um pedido sobre tal coisa. Beleza. Eu quero um pedido, beleza. Eu quero tal coisa. Não pode. Não pode. Tá bom, então você poderia emitir uma certidão dizendo que você está recusando a conceder isso para mim? Bem? Então tem direito de petição e de certidão. Petição a gente sabe, todo mundo sabe que é só chegar e pedir. Vocês estão aqui, gente, certeza? O que é certidão? Certidão, ó, eu fui trocar uma ideia, os caras, você não vai dar não. Não, tudo bem, então eu gostaria que você, de acordo com a Constituição, eu queria que você certificasse isso para mim. Você pode certificar para mim que você não vai me dar esse papel que eu estou te pedindo? Beleza? Direito de petição e direito de certidão. Vocês entenderam? Maravilha. Bom, vamos lá.
Só não haverá juiz ou tribunal de exceção. Isso a gente vê em direitos humanos, mas tecnicamente o juízo de exceção é aquele que o juízo não é a regra. Exceção. No Brasil nós temos juízes regra. Juiz natural, promotor natural, é aquele normal. Se você for julgado aqui em Votuporanga, é o juiz natural de Votuporanga. Juiz natural é diferente de juiz de primeiro grau. Tá? Juiz natural não é juiz de primeiro grau. Nós aqui do povo, se acontecer alguma coisa com a gente, nós vamos ser julgados por um juiz natural de Votuporanga. Só que se nós estivermos em conluio com o presidente da República, ou com o governador do estado, ou com o prefeito, o nosso juiz natural será o TJ, o STJ ou o STF. Você entendeu o que eu estou falando? Uma coisa é juiz de primeiro grau, outra coisa é juiz natural. O juiz natural é aquele que naturalmente vai julgar o seu caso. O naturalmente julga o seu caso é quem? É o juiz daqui de Votuporanga. Agora, o juiz natural do prefeito, quem que é? TJ. TJ. O juiz natural do prefeito, ó, TJ. TJ. E o do governador? STJ. E o do presidente da República? STF. Isso aqui nos crimes comuns, né? Crimes comuns. Crimes comuns porque esses caras comumente julgam as pessoas. Os tribunais comumente julgam as pessoas. Então, por isso que são os crimes comuns. Bom, isso aqui. Então, você aprendeu que juiz natural é diferente de juiz de primeiro grau, já está maravilhoso. Tranquilo? Pelo artigo, pessoal, questões de direito internacional também que você for fazer, uma coisa é juiz competente, outra coisa é o que ele vai julgar. Tá? Então são coisas diferentes. Juiz de primeiro grau é diferente de juiz natural. Juiz competente é diferente do que ele vai julgar com a lei específica. Por exemplo, um juiz brasileiro, ele pode ser competente para julgar uma coisa de alguma coisa estrangeira? Pode. E ele vai aplicar qual lei? A nossa ou a estrangeira? A estrangeira. Não tenha medo disso. Um juiz federal, né, ele pode julgar um caso de lei estrangeira. Ele é o juiz competente para julgar. O que foi isso? Eu achei engraçado que você fez assim. Hã? Ah, deve dar trabalho. É por isso que eu falei aqui em sala de aula. Eu falo, o juiz, ele pensa que é Deus. E o juiz federal, o que ele tem? Certeza. Tá? Então, ó, vamos lá. Ó, o juiz, tá? O juiz do Brasil, ele pode julgar coisas de fora? Sim. Ele é competente para julgar coisas? Ele é competente para julgar coisas. Isso não exclui a possibilidade dele julgar coisas que tenham leis de fora. Foi aquilo que eu... Civil, por exemplo, tem uma questãozinha que Pode falar. Eu, o caso dela de Testamento da Inglaterra, exatamente. Ele pode julgar? Pode. Que ele tem competência? Tem. Como é que o juiz tem competência? Vocês vão ver amanhã, mas ele tem competência se os bens estiverem aqui, se a obrigação tiver que ser prestada aqui, ele tem competência para julgar. Mas não é porque o bem está aqui e a obrigação vai se resolver aqui, que a lei não vai ser de lá. Tudo bem? Rafael, não aceito. É só aceitar. O juiz pode julgar? O juiz pode julgar. Ele pode julgar as coisas, ele tem competência? Tem. Uma coisa é a competência, outra coisa é a lei. Ele julga a coisa daqui com lei de lá. Isso pode acontecer. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá. Eu falei que não haverá juiz ou tribunal de exceção, porque eu me fiz lembrar que tem diferença entre juiz natural e juiz de primeiro grau. Juiz aqui de Votuporanga é juiz de primeiro grau, mas ele é natural para mim e para você. O prefeito ele não é natural, porque o natural é o Tribunal de Justiça. Maravilha. Tá? Tribunal de exceção, no caso dos tuxus com os yutus lá, certo? Não sei se você ouviu falar uma época que um cara assumiu o poder. Tu assumiu o poder. Agora eu estou no poder. Então nós tínhamos os itus e os tuxus. É só isso aqui que eu não tenho certeza se é itus mesmo que fala, mas os tuxus é verdade. E aí, é como se fosse assim, tipo, cristão e islã, budismo e islamismo, sabe? Duas coisas diferentes. Aí ele assumiu o poder. E o que assumiu o poder, ele acreditava em uma das crenças. Ele era um dos dois lados. Agora que assumiu o poder, ó, itu, tuxu, itu, tuxu, itu, tuxu. Seguinte, todos os itus devem matar os tuxus. E se vocês não matar, eu mato. Vocês, pronto, aí virou uma tragédia, morreu um monte de gente, tá? Então o cara fez isso aqui. E aí teve um tribunal de exceção para ele também. Assim como teve um tribunal de exceção para julgar o Saddam Hussein. Tá, o tribunal de Bagdá. E o ser humano é tão bonzinho, né? Ah, vamos matar. Aí filma com o celular ainda, né, enforcando o cara. Né? Tanto de que, em nome da justiça, a gente enforca o cara. Que nós criamos o tribunal, nós enforca ele na hora que nós quer. Uma coisa, pessoal, é você saber que o cara fez cagadas na vida. Outra coisa é você julgar da mesma forma que ele tratou os outros a vida inteira. Né? Então, tipo, o ser humano é tudo louco mesmo. Né? Vamos lá. É igual esses dias eu vi na internet um bagulho, velho. Não pode nem ser o que eu vou falar, velho. O cara falou de uma minhoca. Falou de uma minhoca na minhoca. Rapaz, porque ele falou da minhoca, meu irmão? Meio mundo queria matar esse cara. E eu falei, ele vai ter que fugir do Brasil, porque ele falou da minhoca. Mas foi quase isso.
É as posições são muito radicais. Muito radical. Ó, Tribunal do Júri a gente vê em processo penal, tá? Aqui também. Aqui. Ó, um inciso legal, pessoal, o inciso 41, que ele fala assim, não fala não, tá escrito. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse é um artigo que, o inciso que? Redundante. Ou esse redundante é uma forma pejorativa, vai. Foi um excesso de zelo do legislador. O excesso de zelo, por quê? Porque é óbvio, a lei vai punir quem não respeitar os direitos e garantias fundamentais. Mas a Constituição existe para isso, né? Para você proteger os direitos e as garantias fundamentais. Pessoal, tá acabando, velho, tá acabando. Aguenta aí, já estamos quase nos 50. Verdade, os outros, é verdade, tá quase acabando, falta mais um pouquinho. Sobre os crimes inafensáveis, imprescritíveis e inalienáveis, nós já vimos em sala de aula, mas está no mnemônico também, só decorar, beleza? Que são os 3 incisos mais chatos de ler, de serem lidos. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Tá, isso aqui é meio óbvio, você se esforça um pouquinho lá. Se teu pai deve 50 mil, vai vir a dívida virar para você se ele tiver uma herança de 100 mil. Aí 50 mil você vai perder. Se ele tiver uma herança de 50 mil e dever 50 mil, não vai vir nada para você. Se ele tiver uma herança de 30 mil e dever 50 mil, você vai ter que pagar 20? Não. Tá? Se o cara tem lá um dinheiro, o que vem para você é só o lucro. Dívida não vai vir para você. Tudo bem? Só isso. Tá? Eu não entendi. Tá? Fácil, ó. 50 mil de herança. Vai vir 50 mil para você. 50 mil de herança e 30 mil de dívida. Vai vir quantos mil para você? 20. 50 mil de herança e 20 mil de dívida. Vai vir quanto para você? 30. 50 mil de herança e 50 mil de dívida. Vai vir quanto para você? Nada. 50 mil de herança e 70 mil de dívida. Vai vir quanta dívida para você? Nada. Tá? Beleza. No Brasil não tem pena de morte, né? A gente já falou sobre isso, salvo em caso de guerra declarada. Beleza? Alguém sabe como é que mata as pessoas no Brasil ou não? Fora das formas que já existem por aí, né? Caso de pena de morte, sabe como é que é ou não? Fuzilamento, enforcamento, afogado. Alguém sabe? Hã? Fuzilamento. Aí eles colocam lá 10 pessoas para tirar, coloca a bala em 3 armas, sorteia as armas e aí você pega e atira. Tem pólvora em todas elas. Aí você não vai saber quem que atirou de verdade, entendeu? Beleza? É assim que mata os outros aqui no Brasil. E de fome também mata. Ó. Bom, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em qualquer crime antes da naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins após ela. Agora uma coisa, brasileiro nato será extraditado. O que apareceu no Jornal Nacional um tempo atrás foi que uma chinesa, né, foi extraditada. Ela era brasileira, mulher brasileira, tá? Mulher brasileira, e aí aconteceu, ela pegou e comandava mulheres para a China. Era tráfico de pessoas, as meninas para a China. Aí, como era mais fácil ela se naturalizar chinesa, ela se naturalizou chinesa. E ela ficou lá, que era mais fácil o tráfico de pessoas. Aí, como pegaram ela, ia dar pena de morte. Ela, voltou para o Brasil. Sou brasileira! Aí o ministro da Justiça não concedeu para ela de novo a reaquisição da nacionalidade nata. E aí ela não teve a reaquisição, então ela foi extraditada, mas ela não foi extraditada como brasileira nata. Quer me ouvir de novo? Ela era brasileira nata. Tráfico de pessoas. Foi para lá, quando você escolhe outra nacionalidade, o nato pode perder a nacionalidade? Pode, ele pode perder. Ele escolheu outra, ele perde. Se um dia ele quiser readquirir, ele pode readquirir também, não tem problema. Mas se ele escolher outra, ele perdeu. Então ela escolheu outra, perdeu. Foi pega, volta para cá. Gente, eu sou brasileira nata, me ajuda. Por que você quer voltar a ser? Ah, porque você tem uma pena de morte lá? Não dá mais. Não dá mais. Ah, mas o que aconteceu? Não sei o que, tem alguma coisa? Não, não vai, você vai rodar. Porque na verdade, pessoal, eu falei pena de morte aqui, tá? Mas desculpa, o brasileiro não vai ser extraditado nos crimes políticos e de opinião. Certo? Pô, se fosse um crime político lá, de pena de morte, o Brasil não ia extraditar. Se fosse um crime de opinião de morte, o Brasil não iria extraditar. Tá? Mas ela cometeu outros crimes que não fossem os políticos e de opinião, então ela pode ser extraditada. Tudo bem? Ela pode ser extraditada e ser julgada lá fora. Tá? Aconteceu isso também com uma moça que matou o marido nos Estados Unidos. Ela era brasileira nata, pelo ius matrimônios nos Estados Unidos ela virou o quê? Norte-americana nata. E quando ela quis voltar para o Brasil não aceitou a requisição dela. Então ela pode ser extraditada?
Pode. Beleza? Certeza? Vocês me entenderam? Certeza? Tá, beleza, eu vou olhando, vou vendo. Ó, outra coisa. O brasileiro nato, ele pode ser entregue para o Tribunal Penal Internacional. Ele pode ser entregue. Entregue não é extraditado, não é banido, não é deportado. Tá? É entregue. Ou seja, o Brasil assinou o pacto, né, fazer parte do Tribunal Penal Internacional. Então, tivemos vários brasileiros que foram condenados nesse tribunal. Então, o brasileiro nato, ele pode ser o quê? Entregue. Tudo bem, pessoal? Força aí, força para aguentar. Ó, sabe o que significa isso aqui? Não, antes de escrever eu vou falar. Ó, existe o processo, né? Processo para fazer, eu já falei, bolo, milho, essas coisas tudo aí. E aí, nós temos um caso que é o seguinte, quando você for ser processado, você será processado. E o processo é um processo que é legal, que é de acordo com a lei. É um processo de acordo com a lei. Só que tem que ser o processo da época certa. E a época certa é a época devida. Certo? A época certa é a época devida. Então, o devido processo legal é você ser processado pela lei na época certa. Vocês estão entendendo? Então, as expressões, por exemplo, investigação processual penal, tá? Desculpa, instrução processual penal, instrução processual civil, são palavras da língua portuguesa que mostram uma coisa lógica. Processo legal é o processo de acordo com a lei. Devido é porque é no tempo certo. Isso que é o devido processo legal. Beleza? Eu sei que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tá? Então isso aqui, daí surge aquele negócio que o pessoal falou que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Né? Mas olha só como é que esse negócio de árvore envenenada é foda. Ó, presta atenção. Nós temos um contexto fático que é o seguinte. O que é pior? Né? Você fazer uma escuta telefônica ilegal ou deixar 3 mil toneladas de cocaína por aí? De novo, o que é pior? Tá? Uma escuta telefônica feita de maneira ilegal. Você sabe o que é uma escuta ilegal? Essa daqui, ó. Nós temos a reclusão e a detenção. Reclusão pode ter interceptação telefônica. Ó, reclusão tem interceptação telefônica. Tá? Detenção não tem. Tudo bem? Então, os crimes apenados com detenção não tem interceptação. Reclusão tem. Agora eu te pergunto. Se você descobriu sem querer, porque teve uma interceptação telefônica num crime apenado com detenção, e no meio daquele do crime de tráfico, e aí? Você descobriu que vai passar não sei quantas toneladas de cocaína em tal lugar. Bom, vamos lá. Poderia ter escutado sobre esse tráfico ou não? Poderia ter uma escuta sobre o tráfico? Se fosse uma escuta para o tráfico, podia. Mas para um crime de detenção, não pode. E aí você descobriu lá no meio o tráfico. Está certa essa interceptação? Não, ela é ilegal. Acontece que a partir desse momento, o resto é ilegal. Certo? A partir desse momento, o resto é ilegal. Então aí vai caminhando. O que é ilegal? A blitz, por exemplo. Vocês vão falar blitz? Blitz são coisas ilegais? Não, blitz é uma coisa legal. Mas essa blitz foi formada por causa do quê? Da interceptação. A blitz foi feita de maneira legal. Desculpa, a blitz é uma coisa legal, mas ela foi feita de maneira errada. A Anvisa, os cientistas da Anvisa pegaram o pozinho branco, né? Primeiro os policiais relou a língua para ver se era, adormeceu a língua. Aí chegou lá, o cara pegou, nos Estados Unidos tem aquela, você pinga uma gotinha, tuf, se ficar azul é cocaína, né? Aí colocou aqui, realmente era cocaína mesmo, cocaína. Ainda bem que a gente não cheirou, cocaína. Aí passa mais um pouquinho, né? O cara, todo o processo penal certinho feito contra ele. Tudo foi certinho. O promotor de justiça ofereceu denúncia de maneira correta. A citação foi tudo perfeito até a sentença aqui. E esse processo, como é que ele está? Tudo cagado. Tudo cagado. Tudo cagado isso aqui, certo? Tudo cagado. Então tudo foi bonitinho? Foi, mas tá tudo... tudo deve ser... Tudo cagado é feio. É assim, ó. Tudo deve ser desentranhado do processo, né? Desentranhado do processo. Desentranhado é tirado, retirado do processo, apartado do processo e botado fogo. Por quê? Isso aqui é tudo ilícito. Beleza, agora eu te pergunto de novo. Vamos lá. 300 toneladas de cocaína nas ruas ou essa interceptação telefônica? Vai, fala. Qual que os dois? Já, misturou, não vi ninguém, falou, misturou tudo. Ó, o que nós temos? A interceptação e a cocaína. O que é pior é a interceptação. Porque no Brasil não se aplica o princípio de proporcionalidade de nada. Tá? Não tem proporção. O que existe é ilegal e acabou. Você está fazendo prova para advogado ou para promotor? Me responde. Então é isso aqui, ó. É errado. Não aplica a proporção.
de árvore envenenada ou desenvenenada, tá? Se tá errado e acabou. Beleza? Então não deixa falar que o princípio de Hans Wessel falou que não sei o que o Roxin conversou com ele quando eles conversaram, não dava para conversar porque faz muito tempo, mas eles conversaram, alguma coisa aconteceu. E aí vai se aplicar a proporção aqui? Não, não vai se aplicar. E a questão ela vai te convencer. É muito bonito falando que realmente é muito pior 3.000 toneladas de cocaína ao invés de uma interceptação. É pior ou não é? Não é pior. Não é pior, tá? A interceptação é pior. Beleza? Ó, essa aqui é bobeira, pessoal, mas olha, já pensou? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Identificação criminal é os caras colocar a mão na coisa preta assim e fazer se tocar piano. Certo? É o que? É colocar suas digitais. Beleza? Então, o civilmente identificado não será submetido a outro tipo de identificação. A não ser que você seja encontrado com 10 RGs no bolso. Aí você realmente vai ser identificado. Tudo bem? Tem lógica isso para vocês? O civilmente, se você tiver um RG, uma CNH, você não vai se submeter a tocar piano. Agora, se você tiver 10 RGs no seu bolso, aí está de brincadeira, né? Nem você lembra mais quem que você é. Tá? Ó, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Cabe habeas corpus contra a prisão militar? Cabe ou não cabe? Só se autoridade o quê? Competente, não é isso? Beleza. Prisão militar, pessoal, vou contar que quem já ouviu vai vir de novo e é isso aí. Tá? Ó, rapidinho, vai demorar 1 minutinho a historinha, assim, não vai acabar a aula não. Ó, uma vez, meu tio, 2 tios eu tive, né, desse negócio aqui. 2 tios. Um que fez a inscrição para fazer o tiro de guerra aqui em Votuporanga, então ele ia fazer o tiro de guerra, o Josué. O outro falou o seguinte, cara, eu não vou fazer tiro de guerra não, você tá louco? Eu vou fazer inscrição lá em Turama, aí lá não tem tiro de guerra. Aí ele foi fazer inscrição no tiro de guerra de Turama, mas aí não deu turma, o exército de Uberlândia chamou ele. Aí ele foi fazer exército em Uberlândia, 1 ano lá dentro, internado, tá? Aí ele ficou 1 ano. Aí lá dentro, fazendo exército, fazendo exército, e aí tinha um cara que era o engraçadão da turma, o engraçadão da turma, só que no exército, se você fizer muito engraçadão 3 vezes, você é expulso do exército. E daí que tem várias coisas ruins que acontecem com você, né? Você, por exemplo, você não vai ser civilmente competente, né? Pô, é uma coisa que te prejudica por um certo período de tempo, não é para sempre, mas te prejudica. E aí esse cara era muito engraçado, e o que acontece que ele, o comandante passando na frente do batalhão assim, passando, pof, aí ele provocou, tipo, ele fez assim, tipo, com coisa que achou engraçado o comandante passar na frente dele. Aí o comandante voltou, olhou pra cara dele assim, falou, eu gostaria, porque o comandante sabia que ele era um engraçadão, né? Falou, eu gostaria que você falasse para todo mundo ouvir que você, né, é um idiota. Aí ele continuou certo, não falou nada. Falou, por favor, eu tô te pedindo com educação ainda, eu quero que você fale para todo mundo ouvir que você é um idiota. Aí ele não falou nada. Aí falou, você ouviu o que eu tô te falando? Eu quero que você fale para todo mundo que você é um idiota. Aí o comandante falou, você tá de brincadeira comigo, né? Você não tá me ouvindo? Eu quero que você grite, fala, eu sou um idiota. Aí ele, eu também. Aí ele pegou 15 dias de cadeia e foi expulso. Mas valeu a pena, essa valeu a pena. Essa valeu a pena. Eu fiquei com inveja desse filho da puta. Oh, verdade, velho. Tá? Verdade, isso aí. Não é piada, juro por Deus. Tá? Eu vou pedir pro meu tio, toda vez eu conto essa história, mas eu vou pedir pro meu tio Jonas, ele tem um diário, que ele fazia lá o diário, e no diário dele tá essa historinha. Esse mesmo cara deixou a arma cair e atirou lá, mas não machucou ninguém não. Tipo assim, ele era muito relaxado. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele era relaxado, né? Enfim, eu fiquei com inveja dessa, juro por Deus que eu fiquei com inveja. Nós não conseguimos fazer um negócio desse, né, Lucas? Essa nós superou muitas coisas, tudo, né? Ó, pensa em informação, gente, bom, essa aqui é simples, né, pessoal? Mas vamos lá, né? Não haverá prisão por dívida civil. Beleza? Não haverá. Salvo no caso do devedor de pensão alimentícia e depositário infiel. Verdade isso? Verdade. De acordo com a Constituição está escrito o quê? Isso aí. De acordo com a Constituição está escrito que haverá pena de quem? De quem? Fala. Pensão alimentícia e depositário infiel. Está escrito assim aqui. E não teve uma emenda que mudou isso aqui. Tá igualzinho ainda. Então,
Se você estiver lendo lá e a questão for simples, e dizendo que de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, pode ter prisão de depositário infiel e devedor de pensão alimentícia. Tá certo ou errado? Tá certo. E se vier falando que só que o STF, depois que o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, entendeu que esse tema não poderia mais ser, aí é o quê? Aí é errado. Tudo bem? Então teve uma súmula vinculante que realmente só permite a prisão do devedor de pensão alimentícia, não dos dois. Tudo bem? Certo, pessoal? Beleza. Pessoal, vocês ouviram isso que eu falei ou não? De acordo com a Constituição, está escrito que tem quantos tipos de prisão? Duas. A súmula vinculante vem e acaba com uma. Mas você tem que ler o que está escrito. É igual a questão que vocês fizeram hoje, de direito de manhã. O direito constitucional de manhã falou o seguinte: o governador editou uma lei sobre trânsito e transporte. Trânsito e transporte é o quê? Por exemplo, capacete de pimenta, ou capacete de PM, capacete de PM, tipo o cara atirando, o que é trânsito e transporte. Tipo uma arma atirando, trânsito e transporte. Trânsito e transporte é competência privativa da União. Tudo bem? Tá, beleza. E só. A questão parou nisso. A questão não entrou num contexto de que uma lei complementar poderia delegar para os estados a edição de leis relacionadas. Então uma coisa você tem que ver o que está perguntando. Por isso que a prova da OAB, os assuntos são fáceis, mas sem fazer questão não passa na prova da OAB. Você está me entendendo? Tá? Beleza, então capacete de pimenta é competência privativa da União. Se for delegável por meio de lei complementar, está escrito, é delegável por meio de lei, aí você fala, opa, agora pode. Mesma coisa aqui. Colocou súmula vinculante no rolê? Beleza. Não colocou? Fica esperto que tem dois tipos de prisão.